O conjunto da liturgia da palavra de hoje me inspirou a falar sobre um tema bastante atual, que é a depressão. Esse tema me preocupa porque eu me lembro que na minha juventude eu devo ter aprendido esse termo enquanto doença psiquiátrica lá pelos meus 22, 23 anos. Na minha adolescência, nunca tinha ouvido falar de ninguém com depressão. E hoje, se eu perguntar a você quem você conhece com depressão, rapidamente você vai encher os dedos de uma mão. E não só a depressão, mas os mais variados problemas psiquiátricos. É como se fosse uma pandemia, entre aspas, de doenças psiquiátricas. E aí nós precisamos perguntar o porquê. O que está acontecendo com o homem moderno? Eu vou falar mulher moderna, senão os paulo-freiristas vão achar ruim, né? Com o homem e a mulher de hoje, que está todo mundo adoecendo. O Papa Bento XVI já apontava a raiz. Crise de virtudes. Eu, nos meus estudos de psicologia tomista, posso dizer para vocês que é isso aí. Crise de virtudes. Agora, cuidado para não saírem tirando conclusões precipitadas a partir do que eu estou falando aqui. Porque eu já estou vendo a tragédia. Chega em casa, tem um parente deprimido, e aí, a partir do que eu disse, diz o quê? Você não é uma pessoa virtuosa. Ou o que é pior, você está no pecado. Eu não disse isso. Em primeiro lugar, o que sim eu posso dizer, atendendo pessoas com depressão há 20 anos, atendo desde que eu era diácono, a partir dos conhecimentos de teologia e de psicologia, os deprimidos têm um desafio nas 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Necessariamente elas estão afetadas. Uma, 2 ou as 3. E normalmente quando a fé está afetada, a esperança também está. Por causa dessa união íntima entre essas 2 virtudes. Acaba que a caridade também, porque ela está estribada sobre a fé. Mas o que sim, a gente vai ver pelo menos uma delas bem afetada. As outras podem ter ainda alguns elementos que persistam. Conheço pessoas que não estão na depressão profunda e que fazem caridade. Embora não toda a caridade que poderiam fazer. Mas não vamos entrar aí nesse mérito, até porque eu, ao longo desses anos, não tenho me preocupado em fazer essa mensuração específica, senão que a minha preocupação maior é dar o remédio para o problema. E aqui eu quero recordar que existem 2 tipos de depressão. Já falei aqui e vou repetir, para que vocês saibam, para que fique introjetado. Nós, padres, e os pastores evangélicos também, quando repetimos temas, saibam disso. Frases, passagens do Evangelho, é porque aquilo nós queremos que fique com vocês. É uma das técnicas da oratória. Para ficar entranhado. Para aprender de uma vez por todas. Então, existe a depressão, eu vou falar entre aspas, bioquímica. Por que entre aspas? Porque muitas vezes não se trata de uma depressão
enquanto problema psiquiátrico. Se trata de um desânimo, porque a minha bioquímica está afetada. Em que situações? Por exemplo, casos de anemia, hipotiroidismo, diabetes. A mulher que está entrando na menopausa por causa daquela revolução hormonal que acontece ali. Baixas de vitaminas D, complexo B, em especial B6 e B12. Podem levar, normalmente levam a esse desânimo. E aí se confunde com depressão. Não tem nada a ver com depressão. Se eu fizer a devida reposição hormonal, a devida suplementação, o problema vai embora. A primeira coisa que uma pessoa que diz ter depressão eu mando fazer é procurar o clínico geral e fazer os exames. Até coloco já esses especificamente e digo, olha, veja se tem mais alguma novidade aí no campo da medicina, porque sempre tem. Esses são os básicos. Então, em primeiro lugar, quem acha que está com depressão, vá fazer exame médico. É isso, doutora? Tem uma médica aqui? Falei alguma coisa fora? Pronto, ela confirmou aqui exatamente os principais exames que precisam ser feitos. E aí, resta então a depressão existencial. E eu vou abordar o tema a partir das conclusões do Dr. Roque Savioli, que notou que os sintomas cardíacos, ele que é cardiologista, de taquicardia, aperto no peito, mal-estar, na verdade, eram somatizações de um problema emocional. O que é somatização? Somatose em grego quer dizer corpo. Então, a somatização é esse processo que faz com que um problema psicológico vire uma doença física. O Dr. Roque Marcos Savioli é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor da Unidade de Saúde Suplementar do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então é um cara que tem cacife para falar do assunto. Escreveu 2 livros sobre este assunto. Um deles eu li, Milagres que a Medicina Não Contou, muito bom. E depressão, onde está Deus? E até onde eu sei, ele era ateu e se converteu por mãos da esposa. Bom, se você for para a internet, vai ver que a depressão é um transtorno mental que, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, atinge mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades. Eu nunca tinha visto depressão de criança. E hoje tem muita criança deprimida. E aqui eu vou fazer um parêntese. Quando a gente vai ver, existem questões genéticas aí, cuidado. Em princípio, pessoas que desenvolvem transtornos psiquiátricos tendem a passar isso. E aí ninguém se sinta culpado, pelo amor de Deus. Caramba, eu tive depressão. E aí meu filho agora vai ter? Não necessariamente. Essa predisposição genética é uma predisposição, não é um determinismo. Vai depender de gatilho, vai depender do modo como essa pessoa for criada. Com amor é uma coisa, reprimido o tempo inteiro é outra. Educada é uma coisa, superprotegida é outra. Então, depressão é um tema bem complexo. Eu já disse e repito, a gente pode dizer que depressão é
individual, porque são muitos os fatores que entram aí. Quero fazer um voo de helicóptero sobre o problema e, sobretudo, me interessa aqui mostrar os elementos de fé que faltam e os elementos de fé que, sendo agregados, vão colaborar na prevenção ou na cura do problema. Leiam depois, eu já tive a oportunidade de falar em alguma homilia sobre geração floco de neve. Jovens extremamente mimados, hipersensíveis, voluntariosos, que desembocam na síndrome do imperador. Deem uma olhada na internet também o que é isso. Crianças que são imperadores ou imperatrizes, que mandam nos pais, daquelas que dão piti no shopping, caem no chão, babam, gritam e subjugam os pais, impotentes, que não estão assumindo o seu papel de pais. Ah, mas onde é que a gente aprende a ser pai? Nos livros, nos cursos, na internet, na Bíblia, se aconselhando com um psicólogo especializado em educação infantil, conosco, tem que se mexer. Não pense que você vai educar seu filho como você foi educado. Hoje o mundo é outro, os desafios são outros. A gente tem que estar preparado. Então, vejam isso. 300 milhões de pessoas de todas as idades. Transtorno maior em mulheres do que homens. Porque mulheres são mais emotivas. Esse é um problema emocional. Cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Um total de 11,5 milhões de casos. É muita coisa. E uma coisa eu preciso dizer aqui, a tristeza, gente, faz parte da vida. É normal, você teve um prejuízo financeiro, levou um chifre, vai ficar triste. Agora, essa tristeza tem que ter um prazo de validade. Não pode se perpetuar. Agora, se perpetua quando a gente é vitimista, quando a gente é carente demais, quando a gente idolatra um bem material, aí no prejuízo eu vou ficar arrasado. Então, onde entra a fé aí? Eu não vou esperar ser amado, eu vou amar. Na vida do santo não tem carência afetiva, porque ele não está esperando nada. Pelo contrário, ele está aí para dar. Então, se a gente estivesse vivendo sede santo como vosso Pai nos céus é santo, não haveria depressão por essa vertente. Ai, meu marido não me ama como eu queria. Ai, minha mulher, ai, meus filhos. Olha, eu sou brincalhão, tá? Eu faço a piada, a chacota, é uma didática. Ninguém fica ofendido. Se esse é seu caso, vamos lá. Sejamos emocionalmente maduros. Ao invés de ficar ofendidinho, compadre, fale, Senhor, obrigado, que o Senhor está abrindo meus olhos. É esse vitimismo, esse excesso de sensibilidade que precisa ser resolvido entre nós cristãos. Como é que alguém vai ter capacidade de martírio no dia que acontecer uma perseguição desse jeito? Todo não me toques, todo ai. Vamos parar com isso. O santo é herói, o santo é protagonista da sua história, ele é proativo. Ninguém faz, ele vai lá e faz. Não fica esperando cair do céu. Ele faz acontecer. O santo não é vítima. Então, a partir daí, a gente já tem elementos mínimos para atacar o problema. E a pessoa tem que querer. Agora, todo mundo espera o quê? Que o terapeuta me resolva o problema. O terapeuta não vai resolver seu problema, o padre não vai resolver seu problema, a missa de cura e libertação, Prozac, sertralina, ninguém, só você. Isso tudo aí, esse conjunto ajuda.
Muitas vezes vai ser necessário. E aqui eu preciso falar também da questão do remédio. Tem católico que fala, não, só Deus vai me curar. Eu estou rezando, estou fazendo a novena de Santa Teresinha. Dependendo do problema que você tem, você vai precisar de remédio. Tem determinados distúrbios que sem o remédio fica difícil. Agora também não concordo com um proeminente psiquiatra que disse uma vez, num fórum de prevenção ao suicídio, que sem remédio não se resolve, é impossível a cura. Eu desafio esse doutor, porque nós temos aqui casos de cura. Tá? E a pessoa não precisa mais de remédio. Então, muito cuidado para a gente não cair nos extremos. Só o remédio ou só a fé? Pessoas que têm esse tipo de distúrbio têm que ser humildes, dóceis. Tem que procurar o padre, mas tem que procurar o médico também. Um médico que seja de confiança, que seja reputado como um excelente psiquiatra, porque tem psiquiatra que não olha nem na cara do paciente. Cai fora desses aí. Então, muito cuidado com pensamentos do tipo, não sou doido. E quem disse que necessariamente a pessoa que está precisando de uma medicação é doida? Cuidado com esses rótulos, especialmente vós, nordestinos que me escutais. Porque lá no Nordeste é super comum isso. Uma resistência ao remédio. Então precisamos encontrar o caminho aí do equilíbrio. E veja, o remédio muitas vezes vai ser por um tempo, vai haver um desmame, na medida em que a pessoa for melhorando, na medida em que esse humor for se estabilizando. Então, a depressão é caracterizada pelas alterações emocionais de longa duração, sendo moderadamente intensas ou severas. E mais uma vez, aqui eu estou dando uma receita de bolo geral que vai ajudar você a caminhar uma légua e chegar muito perto da cura, mas tem questões que são individuais, nas quais você poderá ser ajudado na psicoterapia ou no aconselhamento espiritual. Quais são os sintomas físicos da depressão? Decora aí a sigla, SAL, S-A-L. S de sono. Sono de mais ou de menos é um sinal. Alimentação. Eu como de mais ou de menos. E libido, só para quem é casado, né? De menos. E ainda, dores e outros sintomas, como dor de barriga, azia, diarreia, má digestão, prisão de ventre, gases, tensão na nuca e nos ombros, dor de cabeça ou no corpo, sensação de corpo pesado ou pressão no peito. Agora, pelo amor de Deus, nossa, eu tenho tido dor de cabeça, diarreia, estou com depressão. Pelo amor de Deus, Jesus. Mais uma vez, analisem o conjunto. Suspeitou, procura a gente. Procura um profissional. Não saia aí se autodiagnosticando, não. Hã? Então, há uma variedade de tratamentos, seja com medicamentos ou por auxílio psicológico para essa enfermidade. Na própria psicologia tem linhas diferentes. Tem gente que acha que só psicanálise vai ajudar. Não. Hoje tem inclusive a hipnoterapia. Nós temos aqui entre nós um excelente hipnoterapeuta, nosso cerimoniário e ministro da Eucaristia, Alessandro, já faça propaganda, porque não teve a pessoa que eu mandei para ele que não tivesse se curado. Agora, não mandei necessariamente deprimidos, cuidado, mandei pessoas com vários tipos de problemas. Hipnoterapia, em 6, 7 sessões, resolve várias questões. Então, tem muita gente sofrendo porque não sabe o caminho da cura. E é isso que eu estou fazendo aqui. Começando a mostrar caminhos.
Porque pode ser o caso de alguém aqui, como pode ser o caso de alguém na sua família, de algum amigo. Isso é uma forma de apostolado também. A gente ajudar essas pessoas a se libertarem. E eu alerto, sobretudo, para o tratamento espiritual. Recentemente, eu fui sepultar uma moça, uma menina muito boa, do bem, que fez tratamento aqui conosco e se curou. De fato, ela se curou da depressão. Estava disposta a dar testemunho. E aí ela teve uma recaída. Cuidado, porque pode acontecer. Agora, eu posso dizer a vocês, com absoluta certeza, que na recaída tinha algum elemento de fé frouxo que não tinha fechado antes. Até esse elemento ser necessário e não responder à necessidade dela no existencial dela. E aí, na recaída, ela só procurou o terapeuta e o psiquiatra. E terminou se matando. Eu não posso dizer com absoluta certeza, se tivesse procurado um padre, uma assistência espiritual, não teria se matado? Eu suspeito que sim. Quase posso dizer que seguramente sim, mas às vezes, não estou dizendo que foi o caso dela, até porque não tenho como falar com ela para saber. De repente a pessoa entra num labirinto psicológico do tipo, poxa, não vou procurar o padre que me curou a primeira vez, até porque a gente é um facilitador, foi ela que se curou através da vontade que tinha de se curar, através do esforço pessoal que fez. Nós só apontamos caminhos, seja um padre, um terapeuta, a gente ilustra o espírito e a mente. Então talvez tivesse sentido vergonha, poxa, eu ia gravar um testemunho, eu estava curada, agora tem uma recaída, significa então que eu nunca me curei, sei lá o que pode ter pensado. Agora o diabo pode ter se valido desse tipo de pensamento. E aqui eu entro com um fator espiritual. Todo deprimido está sob fortes tentações do demônio, especialmente se ele se sente inspirado a se matar. O diabo está aí. Agora, cuidado, porque nem tudo é causado pelo diabo. Muita gente acha que tudo de ruim é causado pelo diabo. Não. Vamos lá, Padre José Antônio Forté, a Suma Demoníaca, uma das maiores obras já escritas sobre a ação demoníaca. Ele diz, quem tentou Lúcifer a cometer o primeiro pecado, Lúcifer era um anjo de luz, ele virou o diabo. Não havia demônios quando houve a prova dos anjos. Então, muito cuidado com essa história de ficar jogando a culpa no diabo. Às vezes é fácil jogar a culpa no diabo, aí eu sou a vítima. Aí a solução está fora. É um super-herói, um super-remédio, não sou eu que vou resolver o meu problema. Esse tipo de pensamento é preocupante. Agora, saibam que, a partir dos sacramentos, a ação demoníaca fica neutralizada. Quer mandar os demônios embora da sua vida? Se confesse. Quer manter esse estado? Comungue. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então vamos lá. O que o Dr. Rock descobriu? O chamado triângulo da depressão. Ele fala que a depressão tem 3 componentes básicos no que tange o tempo. Eu olho para o passado e sinto culpa. No presente, tristeza, melancolia. E no futuro, ansiedade. Aqui de cara, eu já faço 3 denúncias no que diz respeito à espiritualidade. Como é que eu vou sentir culpa se,
confessando o meu pecado, arrependido, ou seja, querendo acertar daqui para frente, não querendo mais pecar, como que eu vou sentir culpa? Então eu duvido do perdão de Deus? Ah, então Deus pode perdoar qualquer pecado menos o meu, qualquer pessoa menos eu? Isso é um problema de fé. Então, saiba, não importa. Imagina, Dr. Nathanson nos Estados Unidos, conhecido como Doutor Aborto, fez mais de 5.000 abortos, um belo dia se converteu. Hoje é católico praticante. Imagina, se fosse dessa mentalidade, eu matei 5.000 bebês inocentes, eu mereço o quinto dos infernos. Era só meter uma bala na cabeça e ir para lá. E, no entanto, não foi a história dele. Ele é outra pessoa. A Amy, não sei das quantas, aí teve um filme. Ai, caramba. A gente vai ficando velho e vai esquecendo. Eu assisti. Tem pouco tempo. Eu sei que a menina trabalhava na indústria do aborto lá nos Estados Unidos. Numa clínica de aborto. E ela se converteu. Hoje ela é provida. Olha que coisa linda. Quando a gente aceita o perdão, crê nele, a gente é uma nova pessoa. Então quem é você, criatura, para ficar se culpando? Está acima de Deus, os seus critérios estão acima de Deus? Isso é um defeito de fé. No fundo tem uma soberba aí atrás. Eu sei mais do que Deus. Não, meu pecado é muito grave, não merece perdão. É o Satanás em cima de você. É ele que causa esse tipo de pensamento. Ele é o acusador. Um dos nomes do diabo na Bíblia é o acusador. Então, cuidado com esse padrãozinho de pensamento em que você está sempre sendo rebaixado. É ele que está por trás. Agora, você não vai ter um pop-up do diabo aqui. Você não vai ouvir uma voz grossa e cavernosa. É você pensando em primeira pessoa. Eu não valho nada, o meu pecado foi muito grave, eu não tenho perdão. É o diabo dizendo, você não vale nada, seu pecado foi muito grave, você não tem perdão. Vamos aprender a lidar com ele. Agora, a grande vitória de Satanás no século 21 foi botar na cabeça das pessoas que o inferno não existe, que os demônios não existem. A Deus a ciência diz que isso é infantilidade. Para Deus a ciência só vale Prozac e as técnicas terapêuticas. Falar em Deus é contravenção quase. As Bíblias estão sendo retiradas das bibliotecas, os crucifixos dos tribunais, e aí o mundo fica aí à deriva, e a gente está vendo a consequência desse distanciamento de Deus, desse endeusamento da ciência. Não que a ciência não seja importante, ela é, mas ela tem o lugarzinho dela e fique lá. Não queira se meter numa seara que não é a sua. Então, isso com relação à culpa. Com relação ao presente, como é que eu vou viver triste se eu estou trabalhando a minha salvação? Se eu creio num céu muito melhor do que essa vida aqui? Se Cristo, a partir da Eucaristia, permanece comigo? Quem aqui não se sentiu bem fazendo o bem? A gente se sente bem. Agora, quando a gente vai ver a pessoa deprimida, está afastada da igreja, não está fazendo bem, está só deitada, tomando remédio, esperando a banda passar. Um bombeiro lá do BUC, que é um dos nossos grupamentos de salvamento aquático, um dia eu fui com eles até o pé da ponte JK, escutando como é que é o trabalho dele, morro de orgulho de ser bombeiro, coisa linda. Fui assim, como o pai que baba no filho, sabe como? E aí, esse bombeiro que estava dirigindo a lancha, disse para mim, padre, eu sou católico praticante e, por causa disso, eu tenho procurado entrevistar rapidamente as pessoas que sobrevivem à tentativa de suicídio pulando da ponte, ou por outro meio ali no lago. E é incrível, padre, todos eles, absolutamente sem nenhuma exceção, estavam afastados de Deus. Ou não acreditavam em Deus. Ou é ateu, ou é agnóstico, ou é o famoso católico, evangélico, sei lá o que, não praticante. Olha aí. Tem conexão causa e efeito? Tem.
Está faltando é pesquisador, talvez, para começar a gerar novos, porque já tem muita coisa em nível de ciência, dados estatísticos, provando os benefícios da fé. É só acessar o meu trabalho de curso de aperfeiçoamento de oficiais no site www.parocacbmdf.com.br, você vai ver. Os ganhos, inclusive em nível organizacional. Empresas que investem em espiritualização de patrões e empregados têm menos absenteísmo, que é o que falta ao serviço. São os melhores profissionais do mercado, porque eu sei que onde quer que eu vá, Deus está me vendo. Eu faço o bem e trabalho bem porque vejo Jesus nos outros. Então os valores são outros. É claro que o resultado vai ser outro. E a partir do momento que o próprio patrão também valoriza o empregado, porque como cristão ele tem que valorizar, ele tem que ser diferente, aí os lucros vão lá para cima. Então, sobre o passado, o que diz? Perdão, me perdi aqui, falando do presente. Falei já do passado, do presente e agora uma pincelada no futuro. Tá? Quem confia na providência divina, o que é isso? Deus proverá. Como é que vai ter ansiedade com relação ao futuro? Se você tem consciência de que você está fazendo tudo o que está ao seu alcance para obter algum resultado, algum objetivo na sua vida, o resto é com Deus. Qualquer preocupação é burrice emocional. Não tem inteligência emocional? Eu estou aqui falando da burrice emocional. Por quê? Porque não vai gerar resultado nenhum. Vai encher seu organismo de cortisol, você vai até adoecer, vai roer todas as unhas e não vai resolver nada. O que resolve é ação e fé. Aquela frase de Santo Inácio que eu costumo repetir. Trabalha como se nada pudesse esperar, ou seja, como se Deus não existisse, como se o resultado que você espera dependesse só e exclusivamente da sua ação. E depois é o oposto. Espera como se nada pudesses fazer, como se não houvesse ação nenhuma possível, como se tudo dependesse só de fé. Então aqui, voei de helicóptero sobre o assunto, mas eu quero esmiuçar algumas coisinhas, sobretudo mostrando para vocês a utilidade da liturgia da palavra de hoje. O que diz a primeira leitura? Isaías 43:18, pega lá. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. A gente só deve relembrar coisas passadas que sejam boas, momentos felizes, vitórias. Por exemplo, tem gente que está na depressão por mágoa, ressentimento. E aí a criatura, como diz o doutor Fred Luskin, tem um televisor diante de si que está emperrado no canal da mágoa. A pessoa sempre está revisitando aquela cena horrorosa. Não bastasse ter sofrido 10 minutos de humilhação, esses 10 minutos se prolongam por toda a minha vida. Aumentando inclusive a culpa do agressor, porque cada vez eu fico mais raiva dele. Isso é loucura. Tem a burrice emocional e tem a loucura emocional. Vamos parar com isso, esse tipo de pensamento me faz bem. Não tenho como mudar esse passado. Você entra pela linha da psicologia positiva, a gente precisa enxergar com novos olhos. E quem vai me dar os novos olhos? A fé. Porque ela diz, perdoa 70 vezes 7 vezes. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Está lá no Pai Nosso. Bem-aventurados os misericordiosos que alcançarão misericórdia. Acabou o assunto aí, não precisa de mais ciência. Não precisa de Prozac, nem de anos de terapia. As coisas são muito simples, é um introjetar isso, crer nisso. Agora, quando a gente vai ver, a pessoa não tem certeza se Jesus é Deus, não tem certeza se a Bíblia é a palavra de Deus. O padre Fernando faz a propaganda da catequese, que vai resolver isso, a pessoa não vem, toma, fica aí no buracão. Fazer o quê? A gente colhe o que a gente semeia. A escolha é nossa. Deus está aí para nos ajudar. E a segunda leitura, que diz? Vejamos esta leitura de Filipenses 3, dos versículos 13 ao 14. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, olha aí. Eu me lanço para o que está na frente, corro direto para a meta, rumo ao prêmio
que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? Você conhece esse prêmio? Sabe o que vem depois dessa vida? Quantas pessoas não têm síndrome do pânico porque temem a morte, justo porque não sabem o que vem depois? Ou será que é porque não vivem na graça e têm medo de descer para a fogueira? Né? E aqui, eu quero introduzir outro elemento no que tange a visão de passado do deprimido, que são os apegos. Apego a quem já morreu, que é a depressão decorrente de um luto patológico. E aí a gente vai ver os mais variados aspectos. A falta que essa pessoa faz porque me cuidava, porque fazia comidinha para mim e tal. Tá, é normal, pelo amor de Deus, gente. Não estou aqui dizendo que isso é um absurdo sentir isso, não. Nós somos de carne e osso. Eu passei por isso. Minha mãe morreu, meu pai. Toda a minha família do lado da minha mãe já morreu. Só tem um tio vivo. Agora a gente tem que superar. Sabe por quê? Aí vem um conselho do psicopedagogo, o pedagogo. Dale Carnegie. Coopere com o inevitável. É o quê? Aceitar a vida como ela é, aceitar o que me toca viver aqui agora. Não adianta ficar olhando lá para trás. Pegue essa falta que a sua mãe lhe faz, tudo que ela fazia por você, faça pelos outros, você vai se sentir feliz. Porque nunca aconteceu de um ser humano fazer o bem e não se sentir bem. Simples assim. A caridade, o amor, é fonte de bem-estar. Que o diga o doutor Marco Aurélio Dias da Silva, que escreveu o livro que eu recomendo que leiam, especialmente deprimidos. Quem ama não adoece. O amor desencadeia toda uma bioquímica do bem. Oxitocina, para citar alguns neurotransmissores, serotonina. Dependendo da atividade, até se eu celebro por amor, dopamina. O amor a Deus me leva a meditar, a orar, GABA. Vai lá na internet para ver os benefícios da GABA, os benefícios da dopamina, da serotonina. E os malefícios do cortisol, quando em excesso no sangue, constantemente. Que é o caso do pessimista, é o caso do rancoroso. Então, tem gente que fala, eu acho que a minha mãe morreu no pecado e está triste porque já assumiu que a mãe se condenou ao inferno. Como assim? Você é Deus? Por acaso morreu, foi para o outro lado e viu sua mãe lá? Para ter essa certeza? Entendamos que quem morreu está nas mãos de um Deus que é misericordioso e justo. Pode até haver indícios de condenação da sua mãe, mas você sabe quantas pessoas estavam rezando por ela, jejuando por ela? Igual aconteceu na vida do Curadás, tinha uma mulher morrendo de chorar na fila de confissão porque o marido tinha se suicidado. E ele tinha esse dom de saber, de ler os pensamentos, o coração das pessoas, saber os pecados antes que eles fossem confessados. Estava chorando, nem abriu a boca, ele disse, se acalma, seu marido se salvou. Mas como, padre, ele se suicidou, a gente sabe que os suicidas estão no inferno. Pois é, mas muita gente rezando por ele, Deus não fica surdo às orações. Na última hora ele se arrependeu desse seu último ato. E aí a gente vai e se arvora o papel de juízes. Nós sabemos. Então está vendo que é o que entra na sua cabeça? É aquilo que você sabe, que você tem como crença, como valor, que dita o seu dia a dia, isso é o que a psicologia diz. E por isso a gente precisa alimentar a cabeça com a palavra de Deus, com a doutrina dos doutores da igreja, com bons filmes. Agora pega a cultura lixo que a gente tem. A tal da Anitta está em primeiro lugar nas paradas. Com a música imoral, nojenta, uma coreografia pior do que isso. E os jovens estão escutando o quê? Por isso que adoece, e o pai não vê. O pai não poda, porque se eu podar, você é o pai careta, vai reclamar, vai me comparar com o vizinho. Deixa comparar. Enquanto morar sob seu teto, as regras são suas. Não abra mão do seu papel de pai e de mãe. Eduque com caridade, mas firme. Então, imagina,
Apego a quem já morreu, apego à minha infância, aos meus dias de glória, quando eu era bonita, aquela atriz Tônia Carreiro, que foi linda. Final da vida, depressão. Por quê? Não aceitava a velhice, não tinha mais plástica para fazer. É triste isso. Por quê? Porque são problemas que a gente pode evitar, é só mudar o que está aqui dentro. Mudar os valores, mudar o ângulo de visão. Então, através do desapego, a gente muda essa realidade. A fé ensina isso. Agora, precisamos investir mais naquilo que vai gerar crenças e valores. Digo e repito, ler a Bíblia, leituras espirituais, participar de formações na paróquia, retiros, peregrinações, tudo isso vai ajudar. Eu não quero ferir aqui a humildade do casal, né? Mas o João e a Elis, todo mundo já viu o João Lucas aqui. Menino calmíssimo, quietíssimo dentro da igreja. Agora, desde a gravidez, tomou pílula de Frei Galvão, rezou, ia à igreja. Eu ensino sempre pai e mãe a conversarem com o filho, beijar a barriga, trazer para a igreja, educar, chegar mais cedo, explicar as coisas. A criança se comporta, ela vai ser outra. Se ela é criada num ambiente assim. O que eles assistem em casa? O que bota o menino para assistir? Não é só a galinha pitadinha, não. O menino assiste Rede Vida, assiste Canção Nova. E todo mundo, mas a criança não vai nem entender. Aos pouquinhos vai. Vamos parar de pensar pelas crianças, escolher pelas crianças. É tão interessante. Uma vez eu cheguei numa casa, a gente foi rezar um terço. E aí botaram os meninos para dentro. O que eu fiz? Eu falei, não tragam eles para cá, mas são muito pequenos. São não. Deixa aí. Eles vão adorar. Começamos a rezar. E eu, lógico, fiz toda uma recepção. Hoje vocês vão rezar com a gente hoje, coisa boa. Vamos aplaudir. Eles vieram rezar. Todo um incentivo. Aí quando chegou na hora da Ave Maria, eu passei a bola pro menininho lá. 3 anos, 3 para 4. O menino achou o máximo. Ele rezava assim, pegando de segunda, a gente completava. Tudo bem que demorou o dobro, essa dezena. Mas, gente, é o preço a pagar para santificar as nossas crianças. Eles acharam o máximo. Isso é a verdadeira inclusão, diferente da inclusão que falam por aí, não é? Então, e agora o evangelho de hoje. O que diz? O evangelho de hoje é maravilhoso com relação à culpa. Versículos 3 a 5. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés nos mandou na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Papa Bento XVI disse que a cena desse evangelho, aspas, é cheia de dramaticidade. Das palavras de Jesus depende a vida daquela pessoa, mas também a sua própria vida. De fato, os acusadores hipócritas fingem confiar-lhe o julgamento, enquanto na realidade é precisamente ele quem querem acusar e julgar. Ao contrário, Jesus está cheio de graça e verdade. Ele sabe o que está no coração de cada homem, deseja condenar o pecado, mas salvar o pecador e desmascarar a hipocrisia. E o Beato não, São João Paulo II, diz o quê? Acusado até de estar contra a lei, Jesus é posto à prova. Se perdoa a mulher colhida em flagrante adultério, dir-se-á que transgrediu os preceitos de Moisés, era tudo que os fariseus queriam. Se a condena, dir-se-á que foi incoerente com a mensagem de misericórdia que pregava para com os pecadores. Mas Jesus não cai na armadilha. Com seu silêncio, convida cada um a refletir sobre si próprio. Olha quanta sabedoria, na mansidão, na tranquilidade. Versículos 6 a 9. Perguntavam-lhe isso, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência,
Eles se foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. O Papa Bento XVI disse que não interessa a Jesus vencer uma disputa acadêmica a propósito de uma interpretação da lei mosaica, senão que sua finalidade consiste, prestem bem atenção, em salvar uma alma e revelar que a salvação só se encontra no amor de Deus. Foi por isso que veio à terra, por isso há de morrer na cruz e o Pai ressuscitá-lo no terceiro dia. Olha que bonito esse raciocínio de Santo Agostinho sobre essa passagem, ali onde está dito que Jesus se inclinou para frente e escrevia com o dedo na terra. Aquele gesto mostra Cristo como legislador divino. De fato, Deus escreveu a lei com seu dedo nas tábuas de pedra. Portanto, Jesus é o legislador, é a justiça em pessoa. E qual é a sua sentença? Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe uma pedra. Ele continua dizendo: respondendo, o Senhor respeita a lei e não abandona a sua mansidão. Depois acrescenta que com suas palavras obriga os acusadores a entrarem em si mesmos e, refletindo sobre si próprios, a descobrirem-se também eles pecadores. Por isso, atingidos por estas palavras, como por uma flecha tão grande como uma trave, um por um foram-se embora. Vamos aos versículos 10 a 11. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. O Papa Emérito Bento XVI disse: portanto, um após outro, os acusadores que queriam provocar Jesus vão-se embora, a começar pelos mais velhos até os últimos. Quando todos se foram, o Mestre Divino permaneceu a sós com a mulher. E aí vem esse belo comentário de Santo Agostinho que Bento XVI citou. Só permaneceram duas coisas ali, duas realidades: a da miserável e a da misericórdia. Vai, não tornes a pecar. São João Paulo II disse: enquanto o homem tende a identificar o pecador com seu pecado, negando-lhe deste modo qualquer saída, o Pai Celeste, ao contrário, enviou o seu Filho ao mundo para oferecer a todos uma via de salvação. Cristo é essa via. Ao morrer na cruz, ele redimiu os nossos pecados. Jesus repete aos homens e mulheres de todas as épocas: eu não te condeno. Vai, doravante, não tornes a pecar. Bento XVI. Jesus, absolvendo a mulher do seu pecado, introduziu-a numa vida nova, orientada para o bem. Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Então é muito importante isso, eu me sentir perdoado, não importa a quantidade, a gravidade dos meus pecados, mas que faça daqui para frente o firme propósito de ser outra pessoa. Se cair de novo, Deus perdoa de novo, porque Ele vê que eu estou tentando mudar. Que caí por fraqueza e não por malícia, e não porque eu quero desobedecer à lei de Deus. Sobre o presente, ainda no triângulo da depressão, a Epístola aos Filipenses, capítulo 4, no versículo 8, diz: além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Hoje existe um problema chamado síndrome do pensamento acelerado. E de repente muita gente hoje vai sair daqui se identificando com isso. Por quê? Porque, sobretudo, quem é professor, quem é bombeiro, pessoas que têm muita responsabilidade, vivem sob pressão, prazos que vencem um atrás do outro, né? Quem é intensivista de UTI, enfim, pode sofrer disso. Quais são os sintomas? Primeiro, aquele bando de pensamento, parece um aeroporto com 50 aviões voando e um pousando atrás do outro. Já repararam quando a gente está no carro, vem um pensamento, depois vem outro, depois vem outro. A gente começa a rezar o texto e de repente quando vê está pensando em outras coisas, né? Mas não quer dizer que todo mundo que tem essa coisa da distração tem esse problema.
Esse problema está caracterizado por ansiedade excessiva, flutuação emocional, inquietação, intolerância a contrariedades, déficit de concentração, fadiga, ou seja, cansaço excessivo, cansaço ao despertar e até dores físicas, como dor de cabeça, dores musculares e queda de cabelo. Olha aí. Então, aquele pensamento acelerado, eu não paro de pensar o tempo inteiro, preocupado com uma coisa, estou fazendo uma coisa, preocupado com outra. Né? Às vezes a gente até corta as frases pelo meio, porque está falando, já tem outra coisa ali. Né? Então, isso tudo vai nos perturbando. E aí eu tenho recomendado ao povo de Deus, além do exame de consciência, uma faxina emocional antes de dormir. Né? Então eu preciso ver como é que eu estou. Eu estou em paz? Não estou em paz. O que eu estou sentindo? E aí dá nome aos bois. Eu estou sentindo raiva, medo, tristeza. Se eu não sei o que eu estou sentindo, vamos para o padre, vamos para o psicólogo. Agora, se eu fico acumulando esse lixo, um dia eu vou dormir com raiva, no outro dia eu vou dormir triste, no outro dia eu vou dormir com medo, no outro dia eu vou dormir magoado. Noves fora, a vida é uma droga. Não vale a pena viver. É emoção ruim atrás de emoção ruim. Então a gente precisa trabalhar o quê? A raiz de tudo isso, que é o quê? Essas emoções. Tá, e qual é a raiz delas? Por que eu estou me emocionando dessa maneira? E muitas vezes a gente vai ver os falsos valores, as interpretações equivocadas, as cobranças ilegítimas dos outros. Então tudo tem solução e as pessoas estão se matando sem procurar ajuda. E na igreja a ajuda é gratuita. Então por isso, eu digo, estudem inteligência emocional, vale a pena, programação neurolinguística, coaching, tem tanta coisa boa. Agora, cuidado. Porque coaching hoje em dia trabalha só o quê? Teologia da prosperidade. É vencer nessa vida, fazer sucesso, está tudo errado essa orientação. Aqui na catequese eu dou isso, porque coaching ajuda a enxergar os vários campos da vida. E aí, aqui eu dou as pautas cristãs para a gente poder equilibrar a vida da gente. E eu dou também a meta, que é o céu. O conceito de tempo adequado, que é tudo que nós temos para chegar ao paraíso, que era o conceito de Santa Teresinha. Então, vamos fazer essas formações, tudo isso, mas não nos esqueçamos, por exemplo, da adoração ao Santíssimo. Acabei de ler que a gente deve apresentar as nossas preocupações, as súplicas diante de Deus. Melhor lugar, na adoração, mas nas paróquias a adoração é sempre vazia. Na confissão, eu colocar as minhas culpas, que serão aniquiladas na fornalha ardente da misericórdia de Deus. Eu não estou simplesmente partilhando a culpa, o que em si, segundo a psicologia, já tem um valor muito grande, porque a gente se sente leve. Ninguém consegue guardar consigo uma culpa. O sacerdote é outro Cristo. Ele vai queimar isso, vai deixar de existir. Olha que maravilha. Então existe um efeito espiritual, além do efeito psicológico. E isso faz toda a diferença. E sobre o futuro, ainda dentro do triângulo da depressão, o que diz essa leitura de Filipenses 4, 6 a 8? Não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias. Apresentai a Deus as vossas preocupações. É aqui que eu quero chamar. Mediante a oração, as súplicas e a ação de graças, às vezes a gente esquece de agradecer a Deus as dificuldades. A gente fica com raiva de Deus. A gente se sente mal com as dificuldades. Ao invés de se perguntar, em que virtude eu posso crescer nesse momento? O que Deus espera de mim como resposta virtuosa diante dessa aprovação? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Porque murmurando, reclamando, você não vai resolver nada. Vejam, Dale Carnegie, esse pedagogo que escreveu Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, um livro que vai ajudar muitos ansiosos. Ele diz, reze. Ele era evangélico. Depois, prepare-se para o pior. Tem gente que quando a gente começa a mostrar um cenário negativo, a pessoa, não quero falar disso não, pá, está infantilizada.
Ah, não quer falar isso não? Então tá bom. Daqui a pouco tem um buraco aí grande, então caia nele e fica lá. Tem que encarar o dragão. Prepare-se para o pior, não é ser pessimista, a gente vai esperar o melhor. Mas ter um plano B, um plano C, se o pior acontecer, eu estou preparado. Eu até já vivi a situação aqui, Einstein não já dizia que a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento, por quê? Porque a imaginação tem esse poder. Eu vivo o irreal como se fosse real. E aí, até a emoção ruim da pior hipótese eu já vivi. Quando acontecer, o impacto vai ser muito menor. E aquela frase de Santo Inácio: trabalha como se nada pudesse esperar e espera como se nada pudesse se fazer. E aí termina a epístola. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. E o que diz Filipenses 3, 12 a 14? Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isso. Prescindindo do passado, olha aí, e atirando-me ao que resta para frente, persigo o alvo, é a meta, o céu, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. E tem mais coisa na Bíblia, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, Romanos 8,31, quem será contra? Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, como é que se eu creio nisso, eu vou me deprimir? Entende? Mais uma vez, eu não estou falando em tom acusatório, cuidado. Se esse é o seu caso, se você tem depressão, estou falando, olha, você não tem fé. Não é isso. Eu estou querendo justamente mostrar, olha quantos elementos a palavra de Deus traz para lhe ajudar nesse momento de desafio. Aqui eu quis fazer uma provocação, porque esse tema é vasto, é rico. Inclusive, aqui na capelania nós vamos organizar, tendo em conta esse problema tão recorrente. Fiquem atentos ao site, visitem o site, se anotem lá. 2 workshops, um sobre sofrimento e outro sobre felicidade, nos quais vão falar um teólogo, um filósofo, um psiquiatra e um psicólogo, para que a gente apresente esses temas que são tão importantes no existencial humano, de maneira bastante completa, mostrando todas as visões desses assuntos. Conclusão. Vamos para as palavras de São João Paulo II. Hoje, a liturgia da Quaresma nos propõe a página do Evangelho de João que apresenta Cristo e uma mulher surpreendida em adultério. O Senhor não a condena, pelo contrário, salva-a da lapidação. Não lhe diz, não pecaste, senão, eu não te condeno pelo teu pecado. Vai, doravante, não tornes a pecar. Na realidade, só Cristo pode salvar o homem porque assume o seu pecado e lhe dá a possibilidade de mudar. Como explica Bento XVI, as palavras de Jesus, entre aspas, estão cheias da força da verdade que desarma, que derruba o muro da hipocrisia e abre as consciências a uma justiça maior, a do amor, que consiste no cumprimento pleno de todo o preceito. A reação do Mestre, que é a justiça em pessoa, é impressionante. Em nenhum momento saem de sua boca palavras de condenação, mas de perdão e misericórdia com uma suavidade que convida gentilmente à conversão. Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Deus não quer o pecado e sofre por isso, mas ele tem paciência e é compassivo. Jesus nunca quer o mal, ele só deseja o bem e a vida. Por isso, com sua grande misericórdia, instituiu o sacramento da reconciliação para que ninguém se perdesse, mas ao contrário, para que todos nós possamos encontrar o perdão que necessitamos, por grandes que tenham sido as nossas faltas. Não esqueçamos esta palavra, nos diz o Papa Francisco. Deus não se cansa de perdoar, nunca. O problema é que nós nos cansamos de pedir perdão. Não nos cansemos nunca. Ele é um Pai amoroso que sempre perdoa o pecador arrependido, que tem esse coração misericordioso com todos nós. Aprendamos também nós a sermos misericordiosos com todos. E, sobretudo, você que tem uma pessoa deprimida, com quem você convive, cuidado com aquele comentário maldoso. Ah, isso é frescura. Não fale isso.
Se esse deprimido está já começando ideação suicida, são esses comentários que vão colaborar para esse ato tão triste, tão fatídico. Então, que sejamos também nós misericordiosos conosco, que muitas vezes tem esse elemento do autojulgamento por trás, mas em especial com os nossos irmãos. E aproveitem o período quaresmal para se confessarem. Não tenham medo de se aproximar. Aqui, Padre Alexandre está lá no confessionário, a gente está sempre à disposição, a hora que vocês precisarem, para fazerem uma boa confissão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.